Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Espere Brasilcast. Hoje, 27 de fevereiro, tive que olhar, mas é isso mesmo, 27 de fevereiro. O mês acabou, lá se foi fevereiro, lá se foi carnaval. Deixa eu tirar o meu amigo paralelo aqui, senão ele me atrapalha. Pronto, cá estamos. Hoje eu estou com dois setups aqui para ajudar na gravação e não ter problemas como tivemos na semana passada. Bom, pessoal, nós temos tanta coisa hoje, falando sério, e vamos ver como é que a gente conduz essas novidades que temos no nosso pacote de sexta-feira. Bom, dentre as diversas novidades que nós temos, aliás, eu até desfoquei aqui e não saiu. Eu até coloquei uma provocação aí para vocês em relação ao fechamento do mês, ao fechamento de, pelo menos, aparente calmaria, mas não tem muita coisa calma, não, gente. Tem uma loucura que está pegando fogo em termos de novidade, em termos de pleito, né? A gente teve a história da DIRF, hoje é o último dia da DIRF, e estou tentando me achar aqui. Pronto, aqui. As empresas do piloto fizeram aí um pleito de, não seria prorrogação, mas de um prazo maior por conta dos problemas que estão acontecendo na geração dos informes de rendimento, né? Nádia, Elaine, Marco Turra, Francisco Chagas, Márcio Capelupi, Simone Pérez, Nádia Astar e Elaine Cristina. Mas eu não sei se vocês conhecem essa história. Eu lembro que lá nas discussões do E-Social, depois do Reninf, eu cantei a bola, não quero ser bidu, mas eu disse que teria que ter um informe de rendimento estruturado, legal, beleza e tal. Na época, nossa, me olhava assim, que esse cara, tipo, não entende a história. O problema do informe de rendimentos é grave, gente, porque um erro nesse informe de rendimento vai todo mundo para a malha fina. Não é entregar qualquer coisa. Então, e é justamente essa questão técnica aí de trazer o dado correto que está pegando aí dentro da geração das empresas. Todas as empresas estão com esse problema, não só não é uma ou A ou B, a software house, todas. Então, foi feito um pleito para conseguir trazer. Agora ficou legal. Trazer um prazo maior, 30 dias. O problema é que quando se fala em 30 dias, o que vai acabar acontecendo? Todo mundo fala, vai prorrogar o imposto de renda da pessoa física. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, então, foi feito o pedido, mas a chance dessa prorrogação, desse novo prazo, eu não acredito. O que pode acontecer, e a gente espera que isso aconteça, é que haja aí uma, uma venda, né, para não fiscalizar e tal, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho aqui algumas questões. Então, o informe de rendimento é isso. Foi feito um pleito técnico, nada de prorrogação da dívida. Um prazo de 30 dias, mas não vai acontecer, gente. Aí nós tivemos também, nessa semana, que gerou uma confusãozinha aí, a nota técnica 2014-002-V130. Essa semana não, né? A semana do Carnaval, que ninguém é de ferro, que é a história do CBNF. Tá? O CBNF é outra história. Que é a história do insucesso na entrega, né?
sucesso da entrega da NFE, insucesso da entrega do CTE propagado para a nota fiscal eletrônica. O que acontece, gente? Isso aí é de 2022. Já está em uso, mas com o advento do ajuste CINEF 49, as transportadoras entendem que esses eventos têm que estar casados. O que o fisco disse é que pouca gente está gerando esses eventos. Tem gente que acha que não. Do CTE, por exemplo, tem gente que ainda acha que vai entrar em piloto. É, já está disponível. Ah, mas eu não tenho a manifestação. Bom, aí é outra história. A manifestação a gente está cobrando deles, tá? Então, só para você ficar atento, ajuste 49. Eu até pedi, falei assim, olha, o ajuste 47 também tem a repercussão desses eventos. O 48, assim, é sobre sementes, né? Então, 47, 48 e 49 são os novos eventos de integração, sincronização da legislação do ICMS com o IBS, tá? Beleza? Por que que isso foi feito? Para você que está chegando agora, para evitar que você tenha que emitir duas notas. Basicamente é isso. O fisco tem trabalhado nessa questão de evitar que os contribuintes já tenham uma vida difícil. Não, eu não queria falar do ministro, hein? O ministro falou que não vai precisar de contador. Contador para quê? Vai ser tudo automático, igual a nota de serviço feita por eles, né? Pelo governo. Quero falar assim, mas eu trabalho com o governo, eu sei, a gente, como piloto, a gente está lá no dia a dia, sabe a dificuldade deles, mas o ministro veio soltar uma pérola dessa, pelo amor de Deus, que tem mais. Lógico que você entra numa empresa de engenharia, tem mais engenheiro do que contador. Se entra no escritório contábil, tem mais contador do que engenheiro. Aí sim. Mas é o despaginado, ministro. Trabalhei em empresa assim, gente. Não sei se você já trabalhou, mas tem empresa que o problema só chega até a gerência, não sobe. Eles ficam blindando, né? Aquele monte de gerente blindam os diretores. Até o dia que encontra um diretor que é meio da pá virada e vem perguntar para o Jorge Campos. Aí eu viro persona não grata. Ah, é verdade. Eu errei. Obrigado, Francisco. Sabe aquela história do Ctrl+C, Ctrl+V? Para configurar esse vídeo lá no LinkedIn ao vivo, é um drama, porque o texto é muito grande e ele encavala onde cabe o título. E aí, o que aconteceu? A hora que eu digitei, achei que tinha digitado tudo e complicou aí a visualização. Mas obrigado, vou ver se dá para corrigir. Talvez não dê. A Simone está perguntando, esse artigo 341G, as multas a serem aplicadas em razão de infrações por descumprimento de obrigações tributárias acessórias do IBS são as seguintes: deixar inadimplente e tal. Sim, o que acontece? É que o modelo de escrituração digital mudou, né? Então, hoje você tem um negócio chamado construção de dívida, na própria lei, e você tem um negócio chamado fato gerador é o fornecimento. Se houve fornecimento, um abraço. Se quer cancelar, vai cancelar, mas vai tomar multa. Antigamente era a transição da mercadoria, né? Lembram disso? Ah, no ICMS. Ah, esse que está no dia a dia. Então, nós temos duas legislações em harmonia, ou quase isso. Para o ICMS é o fornecimento, então você vai tomar crédito a partir do momento que você faturar, você vai tomar crédito ICMS. Enquanto o IBS, só no fornecimento e depois que paga. Então, ele fica escriturado a apropriar, e depois que o imposto é pago pelo fornecedor, na maioria das vezes, aí você apropria o IPEX, ou imediato no pagamento pelo cliente, se for split payment, no B2B. No B2C, o próprio contribuinte, nós pagamos direto lá na hora que passa o cartão. Aí a pergunta que eu faço para você,
Hora que, imagina que eu estou no simplificado, pulei o tema, né? Eu estou no Strict Payment simplificado, estou fazendo uma compra no e-commerce, está funcionando. Aí passei o cartão, parcelei em 3 vezes. Qual é a sua análise? O imposto está sendo pago agora ou ele será pago parceladamente? A resposta é a mesma para compras das empresas, tá? Lembra do 1601? O fisco dizia o seguinte: o financiamento é para o contribuinte, não é para o fisco. O fisco não contratou o financiamento do imposto, tá? E respondeu para a gente bravo. Não, Simone, você tem que aguardar a publicação do regulamento. Inclusive, eu estou em débito aí que eu preciso passar uma novidade sobre as alíquotas, mas vai ficar para a semana que vem, tá? Outra coisa, eu falei do CBNF, então publiquei agora há pouco a tabela de todos os CBNF de São Paulo, né? Porque em vez de acessar o link, você pode acessar lá no portal. No WordPress não ficou muito bom, porque ela é muito grande. Mas, então, não esqueça, CBNF a partir de abril de São Paulo. A vantagem disso que eu coloquei lá no texto é que esses dados servirão para compor a base da dívida estadual. Lembra da dívida federal, que é lá no ECAC que preenchia, uma canseira para fazer? A Software House nenhuma quis desenvolver nada e você teve que fazer na mão? Então, vai ter a dívida estadual, que é o modelo que o governo federal está desenvolvendo para poder fazer a gestão do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Aquele que a sua empresa está querendo pedir, tem que fazer um ofício e dizer qual é o impacto de perder 10, de perder 20, de perder 30 e 40 e etc., dos incentivos fiscais. O etc. é 100%. Dos incentivos. Qual é o impacto disso na sua operação, no seu preço? Você vai ter que tirar a fábrica? Porque a empresa não sobrevive sem incentivos fiscais, é o que mantém. Há essa polêmica aí, dizem que algumas cidades CDs vão virar cidades fantasmas. Não sei, eu acho um pouco exagero, né? Mas algumas fábricas, eu já vi fábricas ser fechada por falta de incentivo. Eu fui em janeiro desse ano, do ano passado, eu fui numa que fechou por conta do incentivo. Então, tinham duas fábricas do mesmo grupo e ele falou, ó, essa linha vamos de... A fábrica inteira fechou. Já vi fábrica, nem abrir aqui em São Paulo, que foi para Camaçari. E por aí vai, tá? Então, não pense que também não é impossível isso não, tá, gente? Então, o CBNF está dado o recado. Eu comentei com vocês sobre nota fiscal nacional. E aí, gente? Parece que acalmou, né? Tiraram todas as travas, erro 99 não está acontecendo mais, erro 999, o E500 também parou. Acho que estamos aí num patamar. Está com um problema de performance, tá? Isso é verdade. E as notas que estão erradas? Como que vai ser? O que vocês vão pretende adotar? Qual é a sistemática que vocês pretendem adotar? Então, lá na nota técnica 7, que fala também do pulo de sequenciamento de notas, mas nesse caso, da nota de serviço, cujos valores da retenção de PIS e COFINS. Gente, eu não gosto de falar essas coisas, mas a retenção que estava acontecendo era o PIS faturamento, né? 1% sobre o valor, e não a PIS retenção. E aí corrigiram, mas a sua nota saiu errada. E agora? Se o valor a pagar, o valor que o cliente pagou é diferente do valor que está na nota, você vai precisar substituir, tá? Pura e simplesmente. E aí, se você está no estado, numa cidade como a minha, por exemplo, que você entra no site, eu moro em Dayatuba, entra no site, só tem um link lá, um botãozinho para você ir no ambiente nacional, você vai ter que ir lá na prefeitura e perguntar para ele, meu amigo, como que eu faço a substituição da uma de João sem braço?
Aí eles vão falar para você assim, entre em contato com a Receita que a gente não administra esse lado. É isso que eles vão te responder. Aí você vai no manual, ele te explica para fazer a substituição da nota. Aqui, por exemplo, se você quiser pagar o ISS, você tem que ir lá na prefeitura, tá? Porque não tem um modo de apuração, então tá desse jeito. Então, aquilo, o valor da nota foi descontado, né? O valor total da nota foi feita o desconto dos impostos erradamente, calculados errados, e aí o valor ficou a menor, você precisa fazer a substituição. Se for só na base de IBS, CBS, isso não tem implicação nenhuma. Mas se for o valor total da nota, seja mais ou menos, ou não fez o desconto, você vai ter que substituir a nota, porque agora, a hora que você emitir, ela vai sair certa, tá? O Francisco, a nota de serviço emitida por contribuinte autônomo ainda não consegue receber. Não, não consegue. Não está pronto ainda, né, Francisco? Assim como a nota fiscal de serviços tomados, assim como não tem nota de débito, assim como não tem nota de crédito, assim como não tem o cancelamento do serviço, assim como não tem os eventos. Mas o ministro falou que isso, quando entrar, vai ser o mundo digital da vida dele. Então, nota de serviço, essa questão. A locação, né? Então, vamos falar da locação. Locação de bens móveis, locação de máquinas, locação de container, de trem, de vagão, de caçamba. Máquinas pesadas também estão nesse pacote. Locação de carro. E aí, como é que faz? Não vai conseguir fazer locação? No mundo IBS, CBS, você poderia tentar. Dizem que já está saindo. Eu não tenho esse feedback de quem conseguiu emitir. Até ontem, até antes do carnaval, não se emitia. Perdão, a gripe ainda não saiu da gripe. Mas locação de bens móveis, pode tentar lá que o povo está conseguindo emitir alguma coisa. Eu não vi. Disseram que conseguiram. Particularmente, eu acho que 2026 é teste, tá? Até porque a alíquota base para CBS, por exemplo, não é nem 2026, é 2025 e 2024, está na lei. Eu fiquei na semana passada publicando, meu Deus, gente, está muito corrido. A alocação de imóveis, ainda falta a integração com o CIB, né? Os imóveis. Tem gente que pediu para o cartório ser responsável por cadastrar todos os imóveis. Olha, eu já vi a Receita falando que isso é inviável de praticar. O interessado é que tem que fazer. Como é que faz? Para emitir a nota de locação de bens imóveis, você tem que ter o proprietário do imóvel cadastrado, porque ela vai integrar o CIB. Também não está pronto. Gente, tem um monte de coisa que não está pronta, tá? Pensa que é só terra atrasada, não? Tem. O fisco está muito mais atrasado, porque o fisco teria que garantir que isso funcionar. Imagina aí na sua casa, na sua empresa. Você compra um software, aí o fornecedor fala, olha, não está pronto ainda. Oi, mas já entrou em janeiro. Pois é. Aí vamos falar do encate. Essa aí é pesada, tá? O encate vai se reunir. Encate é encontro dos administradores tributários. São todos os secretários, os representantes das secretarias de Fazenda, técnicos e gestores, se encontram lá, vai ser lá em Cuiabá, para debater e atualizar. É a forma que eles utilizam para debater. As empresas piloto, antigamente participavam algumas, agora só os coordenadores de grupos, né? Tem vários grupos de varejo, grupos de telecom, de varejo, telecom, indústria. Bom, o que eles colocaram na pauta? Obrigatoriedade da duplicata escritural e o lastro da NFE. Você sabe o que é isso? Você tem ideia do que é isso? Nós temos um documento, título de crédito, chamado duplicata escritural, que o Estado chama de duplicata digital. Esse projeto eu acompanhei para e passo desde 2022, né, pandemia. Foram feitos vários testes.
foi aprovado. Hoje a empresa que trabalhou nesse projeto foi a CERC, e é justamente o diretor deles que vai apresentar, Fernando Fontes, que vai apresentar o projeto lá no ENCAT. Está homologado. Então, é assim, a empresa quer descontar títulos, ela vai desenvolver a duplicata digital, vai levar o título de nota fiscal eletrônica. Existe uma empresa, por exemplo, a SERC, a B3, a CRDC, essas empresas são as escrituradoras. Então, a partir do momento que você apresenta o título, tem um layout próprio, tá? A nota fiscal eletrônica. Essa nota fiscal eletrônica, o banco solicita a averbação ou a instituição financeira junto à Cefaz. A Cefaz garante que aquela nota existe, ela dá um certificado. Com isso, o custo desse dinheiro baixa, porque tem lastro, e a escrituradora é responsável. Ninguém mais entra com desconto daquele título, que acontecia muito aí no mercado. Então, o cara pegava a mesma nota, o mesmo título, mesmo volume de operações e descontava em várias instituições, porque não tinha como controlar. Agora não, agora o título está registrado, está garantido que será lastreado, e a empresa tem a garantia de que aquela operação existiu. Então, a duplicata digital ela vai ser obrigatória para todas as transações de desconto de títulos. FDIC. FDIC já tem essa exigência do lastro, né? Custódia, calção, enfim. Houve desconto de títulos, vai ter que passar lá na placa Ifatier, que foi desenvolvida pela Cefaz Bahia, registrado e gerado um certificado para a instituição financeira, tá bom? E aqui tem o cronograma, né? Lá na resolução do Conselho Monetário Nacional tem a resolução 4.215, que definia 6 meses após a publicação da convenção, e depois grandes, médias e pequenas empresas absorvendo esse modelo. Isso quer dizer que eles querem entrar já com a duplicata por conta até da reforma tributária. Se você não se interessou por isso, tudo bem, mas se você atua na área tributária, vai atrás, tenha isso como uma nova realidade nas operações de calção, desconto de títulos, tá? Isso é importante. Outro tema da reunião deles é a plataforma Free Flow, já ouviu falar, né? Igual Sem Parar, que tem aqui em São Paulo, e tem outros, o Conecta. Então, eles vão apresentar a integração que eles fizeram lá, a Cefaz do Rio Grande do Sul. Eles já têm integração com IA para monitorar essas operações. Lembrem que nós temos a nota fiscal de serviços via de pedágio, é uma nota que eles oferecem como uma disrupção, porque ela vai fazer a partilha automaticamente para os municípios. Olha, gente, que coisa linda! Hoje, por exemplo, eu moro em Indaiatuba, tem a SP-75, ela começa em Campinas e termina lá em Sorocaba. Então, a gente tem que levantar, a pedagiada, tem que levantar qual é a quilometragem para Indaiatuba, por exemplo, quantos quilômetros rodou e qual foi a arrecadação total, e fazer o rateio e emitir uma nota fiscal e pagar o ISS. A nota fiscal via, ela vai fazer isso automático. Olha que lindo! De acordo com o pedágio. Tem um pedágio caro para burro de 19 pontos aqui, e só também é esse aqui. Depois lá para Itu. Itu. Itu não. Sorocaba. Nem lembro, mas eu sempre vou pela bandeira de Caminhos Caem mais rápido. Bom, então, só para você ter a noção do que é a nota fiscal via. E tem outras questões. Tem os senões. Lógico, eu ia falar do senão. Você atua na transportadora, o seu cliente, o seu prestador de serviço de transporte, como que ele vai habilitar aquele crédito daquela operação? Pelo portal. Qual é o portal, Jorge Campos? Vai ter um portal de manifestação que aquele pedágio é daquela transportadora ou daquela indústria. Está pronto? Não. Gente, se for listar, vamos conversar com o ministro lá, falar, ministro,
Esse mundo digital que o senhor falou, ó, tá aqui, ó. Não aconteceu ainda não, tá? Acorda. A Simone está perguntando, mas se não tem ainda nota de débito e crédito e evento, e o ajuste para econômico já vai entrar em vigor em maio? Maio está longe, Simone. Simone, tem 2 meses aí para começar a fazer os testes. Calma, dá tempo sim. Nota de débito e crédito e evento, na nota de serviço. Vamos separar o joio do trigo, né, Simone? Quando eu disse que não tinha nota de débito, crédito e evento para nota de serviço. E o ajuste 49 é IBS, CBS e CMS. Tá? Então, Simone, como você vai registrar? No portal vai ter o código daquela transação. Eu já postei lá no portal Espere Brasil, fiz isso também no Jeito. Já tem, você passa aí nos pedágios, já tem, é, as pedagiadas já estão emitindo a nota fiscal via, tá? Tem aquele código de 44 posições, você vai lá e habilita. Aí, como que eu vou ter acesso a isso? É a outra pergunta que você iria fazer, Simone. A operadora vai ter que oferecer isso aos contribuintes. Se você tem o Sem Parar contratado para sua frota, a empresa que você contratou vai ser obrigada a disponibilizar todas as operações que você realizou com o seu token para você habilitar. Confusão, imagina, Simone. O ministro falou que vai ser tudo automático. Só um detalhe: o prazo para você habilitar será de 7 dias. Então, se você tem serviços de transporte, né, contratados, num período onde o transporte em si, num Brasil continental como o nosso, leva mais de 7 dias, você vai perder o prazo, tá? Só para. Porque eu tenho um cliente que compra trigo lá no Rio Grande do Sul e vai para Fortaleza. Leva 15 dias. Se tiver tudo bem, sem chuva, sem pé d'água, né? E aí, como é que faz? Em 7 dias, vamos disponibilizar um scanner, um computador, um notebook para o motorista, que vai ser o habilitado. Aí não tem mais, não vai ter a campanha do desligue o celular no volante, desligue o notebook no volante, motorista, porque ele precisa garantir que ele vai receber também. Bom, só para fechar, o encarte também vai falar de boas práticas da Cefaz Mato Grosso. E o que é o Boas Práticas da Cefaz Mato Grosso? Sistema Nacional de Troca de Informações do Segmento de Combustível. Lá chama SINAC. E você sabe o que está indo lá para o Mato Grosso também? O Skank Web, que hoje o Skank é domínio de Minas Gerais. E o Skank Web vai ficar com o Mato Grosso. Olha que interessante. E depois, fechando as apresentações, vai ter o painel, o modelo operacional do IBS e a apresentação do sistema de apuração do IBS, dia 17 e 18, a semana do dia 17 e 18, lá em Cuiabá, só para fiscais. E também tem uma palestra, uma apresentação do GTIA, que é da Cefaz do Rio de Janeiro, tá? Legal, né? Gente, eu passei do meu tempo, desculpa, perdão pela pequeno atraso. E semana que vem é março, meu aniversário é dia 3, vai ter bolo. Você acredita, eu vou desabafar aí com vocês. Eu gosto de bolo de aniversário que tem aquele creme de confeiteiro amarelinho que eu sei fazer. Ameixa e leite moça. O ameixa com creme, a gente sabe, antigamente tem o docinho, ainda tem o olho de sogra. Aqui em Dayatuba, tirando o Amor aos Pedaços, que é insofismável, as doceiras não fazem o creme de confeiteiro, você acredita? Então, o que eu fiz? Eu comprei o bolo com 2 recheios, ameixa e doce de leite, e vou fazer o creme aí, eu sirvo com creme. Pelo amor de Deus, né? Bom, pessoal, bom final de semana. Foi um prazer enorme falar com vocês, estar aqui passando um pouco de informações e atualizando. Semana que vem a gente volta no mês de março.
Um grande abraço e até lá. Tchau. Tem dois lugares para desligar, senão depois eu fico. Hum. Primeiro, lá no LinkedIn Live. Aqui.